Hoje eu vou te falar o porquê que você deve começar um canal no YouTube, assim como eu estou fazendo agora. Bom, já tem algum tempo que eu consumo conteúdo aqui no YouTube, eu sempre acompanhei alguns criadores de conteúdo por aqui e percebi que eu sempre quis fazer isso, sabe? Sempre quis passar uma mensagem e de fato levar o que eu sei para o mundo e compartilhar e ter trocas através disso. Então exatamente por isso que eu iniciei hoje o meu canal e eu espero que essa jornada seja na verdade de muito mais de aprendizado do que de resultados. O que eu quero dizer com isso? Hoje o YouTube, ele serve para mim enquanto algo de autodesenvolvimento, sabe? Eu sempre tive alguns problemas de dicção, de fala, de gagueira, e hoje poder falar para uma câmera sem necessariamente ter um roteiro definido, mas que eu consiga me expressar, me ajuda muito a desenvolver a minha eloquência, a minha fala. Eu sei que isso vai levar um tempo. E bom, e por aqui a gente vai trocar algumas ideias sobre a vida, sobre o tempo das coisas, sobre a experiência que é ser uma pessoa no mundo de hoje, né? Envolve diversas coisas e eu espero que a gente possa, enfim, de fato trocar essas ideias para que a gente evolua enquanto ser humano. E esse início se deve a um desafio que eu propus para mim mesmo, não tem nada relacionado a outra pessoa, outras coisas, algum produto, nada disso. É um desafio que eu propus para mim mesmo de 100 dias. Tá, mas qual é esse desafio? No dia 22 de setembro eu li um texto que eu tinha escrito há uns 5 anos atrás e ali dizia 100 chances, ou seja, era um texto sobre os 100 dias para acabar o ano. Ali, no dia 22 de setembro, faltavam 100 dias para acabar o ano. E eu li esse texto e me fez refletir sobre muitas coisas que eu tinha prometido para mim mesmo fazer em 2025, sabe? E uma delas é que começar a criar conteúdo para a internet. Só que eu sempre tive essa trava por algum receio específico, sabe? Ou era por uma qualidade de imagem, de som, ou por alguma falta de habilidade específica. Mas na verdade eu percebi que eu tenho muito a falar, a agregar e quero muito trocar, sabe? Enfim, trocar com as pessoas para que a gente consiga evoluir. E esse desafio de 100 dias está me fazendo despertar sobre algumas coisas e tomar algumas iniciativas que eu já não tinha tido durante o ano. Uma delas é a atividade física. É impressionante como que a gente ignora isso, como a gente não dá tanta importância na nossa vida e quanto isso é importante para a gente ter uma saúde mais balanceada, seja física ou seja mental. Há 30 dias, mais ou menos, 35 dias, eu comecei essa jornada e eu me sinto uma outra pessoa agora, sabe? É como se eu estivesse olhando para um velho eu, para uma pessoa que eu tivesse sido e como é bom estar lembrando ser essa pessoa. E assim, e sem muito compromisso se eu vou acertar ou se eu vou errar, mas sim de eu ter constância nas coisas que eu estou fazendo. Eu acho que essa é a principal coisa. A constância é a chave para obter bons resultados. E aí quando eu falo de resultados não são métricas, números, monetização, coisa nesse sentido, não. É na verdade o resultado, ele é a forma que a gente vai construindo todo esse processo. E é no processo que moram os pequenos detalhes que vão te fazer melhorar dia após dia, sem necessariamente ter algo acabado, algo final. Eu sei que esse vídeo provavelmente vai ficar ruim, vai ficar chato, eu não vou gostar de assistir muito, mas eu preciso lançar, sabe? É o pontapé. Eu vou, a partir desse, aprender e seguir aprendendo coisas que eu deveria ter feito, formas que eu deveria ter falado, coisas que eu poderia ter tirado da edição ou não, mas pouco importa. O importa é que eu estou fazendo aqui e agora e sem tanta vergonha, sabe? Me despindo do ego para conseguir, de fato, fazer alguma coisa que eu já tinha me proposto, mesmo não sabendo necessariamente para onde eu vou ou qual nicho eu vou seguir aqui. Na verdade, o que eu quero fazer aqui é te convocar para refletir sobre algumas coisas. E uma delas é a procrastinação. A procrastinação faz com que a gente adie os nossos objetivos, os nossos sonhos, as nossas metas, né? E a gente começa a perceber que a gente sempre deixa as coisas para depois. Por quê? Porque a gente não foca de fato no processo, a gente foca no resultado, a gente quer o resultado muito rápido, né? E hoje é muito comum, com a era dos vídeos rápidos, das coisas instantâneas, é comum que a gente tente medir o nosso resultado, se aquilo viralizou ou não, se aquilo teve
enfim, bons números ou não. Mas na verdade a gente esquece de olhar para dentro. As redes sociais são um espelho da sociedade, mas elas são só um espelho. Elas não são o nosso eu interior, o nosso íntimo. Então a gente precisa parar de se medir através de réguas digitais e começar a se medir através de quanto você gosta do seu processo de criação, do seu processo de vida, do seu processo de amadurecimento e no seu processo de evolução enquanto pessoa, seja no seu lado pessoal, no seu lado amoroso, no seu lado profissional. Eu acho que o mais importante da vida é que a gente saiba aprender, que a gente consiga aprender, que a gente não desista de aprender alguma coisa nova ou de ser alguém melhor, sabe? Então eu acredito muito nessas coisas e eu tô te convocando para que nesse canal a gente consiga refletir mais sobre uma vida mais saudável, uma vida de presença, uma vida que faça sentido de fato, que a gente não seja necessariamente só comandado pela nossa vida, mas que a gente assuma o controle, a gente assuma as rédeas na nossa vida para ter uma vida mais saudável e uma vida mais positiva, uma vida mais próspera. E bom, além disso, tem o fato de eu sempre ter gostado muito de audiovisual, gostado muito de criar conteúdo, de criar coisas, de criar, enfim, campanhas. Hoje, esse é o meu trabalho. Eu crio, enfim, campanhas, tomo conta de algumas contas na internet. E isso me faz ter essa obrigatoriedade, sabe? De criar um conteúdo para mim. Porque eu sei que eu posso passar coisas e aprender coisas através dessa troca. A internet é um mundo gigantesco, é um mundo infinito, sabe? A gente tem muitas possibilidades aqui dentro e muitas das vezes a gente não começa porque a gente tem uma trava, tem uma vergonha, tem um receio ou coloca alguma desculpa. Eu gravei o meu primeiro vídeo, na verdade, ontem. E aí quando eu fui tirar o cartão de memória da minha câmera, ele simplesmente corrompeu. E eu fui tentar gravar mais vídeos na câmera e minha câmera simplesmente não aceita mais nenhum cartão de memória. O que eu tô fazendo? Eu tô gravando com o celular. Mas o meu celular, ele não tem a entrada para esse microfone. Então eu falei, poxa, eu não vou conseguir gravar. O que eu fiz? Coloquei no meu notebook, tô gravando o áudio e a imagem no meu celular. Obviamente que a imagem do celular não é igual à da câmera, mas eu não podia mais esperar, sabe? Eu não podia mais ficar postergando isso. Então eu achei uma saída e é exatamente assim na vida que a gente tem que agir, sabe? A gente tem que achar soluções para ser uma pessoa melhor. A gente tem que achar soluções para alcançar os nossos objetivos. Sempre vão haver dificuldades, desafios, sempre vai ter gente que não vai gostar do que você faz e tá tudo bem. Você não vai gostar, às vezes, do que você faz e tá tudo bem, sabe? O importante é a gente conseguir evoluir a partir disso, ver as nossas falhas e também não esquecer das nossas vitórias. Comemorar as nossas vitórias como se fosse a primeira, sabe? E eu gosto muito de pensar sobre essas coisas, sobre como que a gente pode viver de uma forma melhor dentro de uma sociedade que, infelizmente, nos adoece cada vez mais. Bom, e esse é só o primeiro vídeo, é um vídeo um pouco mais curto, um vídeo para te apresentar sobre o que eu quero falar aqui, o que eu quero compartilhar. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e deixar aqui nos comentários para mim o que você sempre quis e ainda não realizou pela procrastinação ou por essas desculpas que você mesmo se dá para não iniciar um novo projeto. Meu nome é Matheus, eu espero que a gente siga nesse caminho, nessa trajetória para seguir trocando e aprendendo um com o outro.